Derrota fora de casa para o São Paulo, na beira da zona de rebaixamento, depois de 8 dias sem jogar após a vitória contra o Bahia. O jogo já rolou, a coletiva do Zé Ricardo e agora a análise dele, o comentarista Luciano da Casa aqui no canal Cruzeiro Esportes. Então vamos lá, Nação Azul. Primeiro vamos pegar aqui alguns trechos rapidinho da entrevista do Zé Ricardo, que com todo respeito, mas a opinião minha não acrescenta muita coisa não. Tem uma visão muito distinta do que a maioria da torcida enxerga, né? Futebol não existe certo e errado, mas com certeza, digamos ali, que tem alguns fatos que já não é questão de opinião. Eu provo que você, Zé Ricardo, está enganado, tá? Tem coisas que são interpretativas, mas outras não. Vamos lá, falar elas rapidinho. Primeira coisa é que o São Paulo no final do jogo foi melhor, isso aí ele foi lúcido, tá? Eu até falei que o Cruzeiro começou bem o primeiro tempo, né? Vamos ver se ia sustentar isso, eu tava gostando, o Cruzeiro tava criando, o Cruzeiro tava envolvente, mas do meio pra lá realmente deu São Paulo. Eu tava muito afim do jogo acabar, porque eu tava sentindo falta principalmente da marcação do Cruzeiro. Não foi a mesma pegada em termos de intensidade de marcação que nós vimos contra o Atlético e contra o Bahia. Eu falo porque o Cruzeiro estava deixando o São Paulo jogar, pegar na bola, levantar a cabeça e escolher a opção. Principalmente o Rames Rodrigues, né? Que inclusive no mapa de calor do primeiro tempo mostra que a faixa que ele atuou foi a vermelha, onde que o São Paulo mais atuou. Ao contrário do Matheus Pereira, tá? Que fez uma atuação muito discreta no primeiro tempo. Ele é um cara que, assim como eu citei o nome do jogador do São Paulo, tem que chamar mais a responsabilidade, tem que participar mais do jogo, porque tem qualidade técnica para isso. E o Cruzeiro joga com 3 volantes justamente para dar um pouco mais de liberdade para ele nessa questão. Então, me perguntaram até no chat, você não acha que ele tem que o problema é que ninguém toca para ele? Não acho. Ele é o cara que dá o passe, ele não é o cara que recebe. Ele é o cara que tem que flutuar, que tem que direcionar o time, fazer correr, dar cadência, acelerar ou não. Vai buscar entre os volantes, desce no lado direito, desce no lado esquerdo. Toda hora essa bola tem que ficar pegando nele. Não pode ser um jogador, continua o raciocínio no Matheus Pereira, que participa às vezes do jogo. Ele ali tem que ser o cérebro do time, toda hora tem que estar pegando bola e distribuindo. O primeiro tempo dele foi totalmente apático em relação a isso. Depois eu concordo até aí com o Zé Ricardo que o Cruzeiro melhorou o segundo tempo. O Cruzeiro estava muito bem. A divisão de águas do jogo foi a substituição. A hora que vem Vital, Palácios e Wesley. Ali nós perdemos o jogo, estava escrito, e eu vou deixar o melhor por final, beleza? Que aí só umas curiosidades de estatística, mas que é só de números que não vale para nada. O Zé Ricardo falou, São Paulo é o time que mais finaliza no campeonato, nós igualamos finalização, é um dos times que tem mais posse de bola, nós também igualamos, finalizamos mais que o São Paulo e por aí vai. Beleza, bacana. Agora o problema para mim, começou ali as contradições, quando ele fala de insistência, tá? Perguntam para ele entre Arthur Gomes e Vital. Ele não soube explicar. Rodeou. Aí ele falou uma coisa que me preocupa, tá? Que isso é baseado no que ele tá vendo nos treinos, o que eles entregaram na semana. Então eu vou falar com você, tá? Oh. Palácios, Vital, né? Wesley. E o Wesley deve treinar demais, né? Só que aí existe um ditado que faz toda a diferença. Treino é treino e jogo é jogo, né? Porque, infelizmente, a torcida, nem ninguém, né? Nem imprensa assiste treino, não pode nem te questionar em relação a isso. Mas em relação ao jogo, né? Porque aí você deixou uma coisa subjetiva. Como que a gente vai discordar, opinar de alguma coisa que a gente não viu? Mas deve treinar muito mesmo, né? Aí eu já não sei. Agora no jogo não joga nada não, tá? E vamos até só falar uma questão ali, ó, que quando o Samuel Venâncio, para mim, faz a pergunta de ouro da coletiva, quando ele fala das 3 substituições. Por que os 3 jogadores entraram tão desligados? Mas essa pergunta não é do Samuel Venâncio, essa pergunta aí é da torcida do Cruzeiro. Verdade.
existe 100% da torcida? Não. Mas 90% enxergou assim também, tá? Porque no futebol nada é 100% como na vida. Aí você falou que não concorda, eu vou te falar o seguinte, respeito a sua opinião, né? Não existe o certo e errado, entre aspas, no futebol, mas nessa aí, 99,9% de chance você tá errado, Zé Ricardo. Eu vou te contar por quê. Primeiro, vou começar a falar aqui, ó. Vital não estava desligado, perdeu uma bola na perna boa dele, que é a esquerda, na pequena área, isolou para fora, num lance que o Papagaio mandou na trave. Vou te dar só exemplo, o Luciano que fez o gol do São Paulo, a bola foi muito mais difícil, tá? Em termos de distância, ele chegou, escolheu o canto, fez o lance ficar fácil, não deu nem reação pro Rafael Cabral. Parêntese, tá? Rafael Cabral, para mim, foi o destaque do jogo, salvou o Cruzeiro. Hora de criticar, hora de criticar, hora de elogiar, hora de elogiar. Catou muito, fez várias defesas importantes. Mas, enfim, o Luciano fez a jogada ficar simples. O Vital estava mais perto ainda do lance, sozinho, mascou um chute. Não estava desligado? Você não concorda? Então reveja o lance e me questione, por favor. Depois, você não concorda que o Palácios entrou desligado? Reveja o lance e tenta achar argumento para o gol. Básico do futebol. Ele, lateral, marcou o jogador dele para ir no outro, tomou a bola nas costas, não conseguiu nem ter o tempo de reação de fazer falta. Ou seja, estava em um jogador, em vez de ajudar, atrapalhou. Foi no do companheiro, deixou o dele sozinho, não teve nem tempo de reação para matar o lance, para fazer a falta. Aí eu vou só fazer um parêntese, tá? Isso aí não é pegando para Cristo. Se fosse um lance isolado, nem estava comentando, mas é característica do Palácios, não sabe marcar. Todo ponta que pega ele, deita nele. Aí me surpreende o seguinte, lateral que não sabe marcar, é a mesma coisa de um piloto que não sabe dirigir, um nadador que não sabe nadar. Complicado, né? Aí eu lembro do Vanderlei Luxemburgo, no auge dele, quando ele fala, problema de ter um cara ruim no elenco, que uma hora você vai precisar dele, né? E aí, precisou, os poucos momentos que ele foi acionado, ele entregou uma bola nas costas. Aí volto na pergunta do Samuel Venâncio, não entrou desligado? Você não concorda com ele? Brigue com a imagem. Terceiro, Wesley não entrou desligado? Esse daí não posso nem falar nada, sabe por quê? Não jogou. Ah, Machado jogou mal, Lucas Silva errou muito, Bruno Rodrigues erra muito. Beleza, irmão. Vamos corrigir, vamos acertar. Mas todos esses caras, pelo menos, estão errando porque está participando, né? O Wesley nem participa. Não entrou desligado? Então, né, Zé Ricardo, você não concorda? Fica com a sua opinião aí, mas para mim, né, 99,9% você está errado. Mas, enfim, eu acho que não tem problema nenhum a gente apontar os defeitos. Eu acho normal, pelo contrário, tá? É comum. Você tem que olhar o que não funcionou para corrigir e o que tá bom você tem que potencializar, independente do resultado positivo ou negativo. Tem alguns que não sabem lidar com isso, não aceitam e fica falando que é corneta, não sei o que. Não, mesmo que fosse campeão, tem melhoras, melhoramento contínuo, sempre tem alguma coisa para melhorar, para analisar, né? Agora, o tom de cobrança no Cruzeiro, nesse discurso seu aí, eu não percebo, né? Também não. O momento nenhum de você, até agora, eu não vi uma coletiva que você reconhece que o time tá mal, que assim não pode, realmente precisamos mudar disso urgentemente, que não estamos no caminho disso, né? Eu vejo sempre a entrevista como tá tudo bem, parabéns, você falou que foi um azar, bababá, bababá. Mas, enfim, né? Esse discurso aí já me cansa, analisa a coletiva somente por protocolo, mas é o que temos, vamos assim até o final da competição, né? Ano que vem, tomara que as coisas sejam diferentes. Agora, espero que a rodada não foi boa para o Cruzeiro, eu espero que domingo, no Mineirão, entre o Cruzeiro que jogou contra o Atlético e jogou contra o Bahia, que esses dois jogos não tenham sido dois jogos fora da curva do Cruzeiro, que a partir daí seja o padrão, né? Porque a vitória é muito importante dentro de casa, a torcida não vai fazer o papel dela, a torcida já fez o papel dela. Se não vender nenhum ingresso até agora, a partir de agora não vender nenhum ingresso,
o Mineirão já está lotado e vai vender muito ainda. Então, como sempre, domingo, 4 horas, a torcida do Cruzeiro, aí sim, né, não oscila. Vai dar um show na arquibancada, vai ser uma festa à parte, independente da circunstância. Então, eu espero que os jogadores do Cruzeiro joguem como jogaram contra o Atlético e como jogaram contra o Bahia. Aí sim a probabilidade de vitória é muito grande, porque o Cruzeiro, para mim, tem que decidir a vida dele nas próximas 3 rodadas, onde que ele vai pegar aqui o Inter, depois ele pega o Curitiba fora e depois tem um confronto direto que é contra o... Confere aí, Diogo, que eu esqueci na tabela aqui, ó. Depois do Curitiba, vai lá rapidão. É o Vasco. É o Vasco. Dia 18. Então, nesses 3 próximos jogos, Dia 22. o Cruzeiro tem que resolver a vida dele da competição. Não pode deixar para fazer pontos, principalmente nos últimos 2 jogos, que é Palmeiras e Botafogo, que pelo andar da carruagem, meu amigo, por incrível que pareça, esse campeonato que parecia definido a favor do Botafogo, vai ser definido nas últimas rodadas, né? Então, contra os 2 times que devem chegar nessa briga de título. Então, até lá, se tivesse dentro do planejamento interno, nem contava essas rodadas. Nas próximas 3, o Cruzeiro tem que resolver a vida dela na competição. É difícil? Claro que é difícil. Mas se não for nas próximas 3, fica mais difícil ainda. E a torcida do Cruzeiro, como sempre, vamos lá, balançar, toca 3, tudo nosso. Vasco é o primeiro time da zona de rebaixamento com 34 pontos. Logo acima do Vasco vem o Cruzeiro com 37 pontos.